O Telegram terá de pagar uma multa milionária após uma decisão do Supremo. Reportagem de Paulo Edson Fiori. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou o aplicativo de mensagens Telegram em R$1.200.000 por ter descumprido a determinação de bloquear um canal do deputado eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. No dia 11 de janeiro, Moraes ordenou o bloqueio de contas no aplicativo do deputado eleito e de outros influenciadores por incentivo aos atos violentos realizados nos três poderes em Brasília no início do mês. O Telegram informou ao Supremo que cumpriu parte da decisão, mas em relação ao parlamentar eleito, o aplicativo de mensagens pediu que a decisão fosse reconsiderada. Alexandre de Moraes afirmou que não há qualquer justificativa para o parcial descumprimento da decisão judicial proferida nestes autos. O ministro explicou ainda que a medida tem como objetivo evitar que novas manifestações criminosas ocorram. O valor foi fixado em R$1.200.000 porque o ministro calculou os 12 dias em que a ordem foi descumprida. Bom, falando sobre essa decisão contra o Telegram, Diogo Schelp, é uma decisão que é necessária em relação a coibir a divulgação de notícias ou é mais um exagero do Supremo, como muita gente critica? Tiago, é preciso analisar vários pontos. Em primeiro lugar, decisão judicial tem que ser cumprida. Ela pode ser questionada, pode ser criticada, mas deve ser cumprida. Em segundo lugar, o Nicolas Ferreira é de fato um disseminador notório de fake news. Ele se vale das redes sociais, é o principal instrumento dele de divulgação, né, da sua política, da sua plataforma política, e ele é conhecido justamente por disseminar fake news, por distorcer a verdade. Esse é o método dele. No entanto, não considero que a censura seja o melhor caminho para questionar a verdade ou questionar o que está sendo divulgado por um político. Eu acho que a sociedade precisa receber uma formação para ser capaz de diferenciar aqueles que agem de má fé na internet. E há um projeto de lei muito bom, claro que pode ser sempre melhorado, mas que é, em sua essência, bom, que é o projeto de lei de fake news, para acabar com esse limbo jurídico que permite à justiça tomar decisões de ofício, tomar decisões que não têm embasamento legal. E esse projeto de fake news, inclusive de autoria do senador Alessandro Vieira, que a gente entrevistou agora há pouco, ele não promove a censura, ele sequer estabelece um critério do que é mentira, do que é fake news, mas ele cria mecanismos justamente para evitar que informações sejam divulgadas em massa, de forma inautêntica, ou seja, de forma anônima, que é algo que é, inclusive, vetado pela Constituição quando se refere à liberdade de expressão. Kobayashi, a lei deve valer para todas e uma ordem de um ministro do Supremo deve ser cumprida. O Telegram descumpriu e agora a multa é bastante pesada, não é mesmo? Agora, outro questionamento, há quem diga que Alexandre de Moraes pesa a mão e às vezes abusa da autoridade. Sim, a ordem deve ser cumprida, mas isso não impede o Telegram de questionar essa decisão, até porque o Telegram não simplesmente ignorou a decisão, ele oficiou ao tribunal falando das suas razões para não cumprir a ordem, justamente pela falta de fundamentação da decisão, que apesar de ser uma decisão interlocutória, ela tem cunho decisório e o artigo 93 da Constituição diz que todas essas decisões precisam ser fundamentadas. E essa decisão teve fundamentações genéricas. A gente precisa se lembrar que quando a gente fala de um parlamentar, nós estamos falando de um representante do povo. O Nicolas Ferreira, ele foi o mais votado da história proporcionalmente, né? Se a gente levar em consideração que ele é um deputado eleito no estado de Minas Gerais, que não tem a mesma população eleitoral que tem o estado de São Paulo, por exemplo. Ele teve mais de 13% dos votos. Então, qualquer decisão, especialmente sem ser definitiva, sem ser de mérito, em relação ao poder de fala de um parlamentar que tem na sua própria função a finalidade do discurso,
é muito perigosa. Hoje, as redes sociais são o meio de comunicação de todas as pessoas, em especial daqueles, os representantes do povo. E a gente precisa se lembrar também que o Telegram, ele não é apenas um ente oficiado neste caso. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa que tem interesses econômicos e passa a ser, neste caso, um terceiro interessado. Porque quando você tira do Telegram a possibilidade de explorar economicamente o seu produto, que é um perfil engajado principalmente, que pode levar a rede social mais usuários, mais patrocínio, ou seja, mais impacto econômico favorável, que é o que busca qualquer empresa, a gente tira o Telegram de um simplesmente oficiado a cumprir uma ordem judicial e coloca o Telegram em uma situação de terceiro interessado e que tem, portanto, poder de questionar, sim, as ordens judiciais.